A gente vai seguir para Brasília direto ao vivo, porque começa a chegada, aí a gente acompanha na tela, do presidente francês Emmanuel Macron ao Palácio do Planalto, chegando ali na Praça dos Três Poderes e nesse tapete vermelho, todas as honrarias para a recepção ao presidente francês na sede da Presidência da República do Brasil. Essas imagens são ao vivo, direto da capital federal. O Emmanuel Macron, o presidente francês, está chegando ali com um grupo bastante pequeno, tem uma pessoa ali orientando e muito do que, contando um pouco da história, inclusive, ali de construção de Brasília, porque tem algumas conexões com a França. Por exemplo, o fato de Lúcio Costa, o urbanista que desenhou a cidade de Brasília, ao lado de Oscar Niemeyer, de vários outros profissionais, ter nascido na França. Esse é um dos aspectos que foi destacado. A gente está vendo aí uma recepção musical, inclusive, para o presidente Emmanuel Macron. E o Pedro Teixeira está comigo também para contar um pouco desta primeira chegada ali na Praça dos Três Poderes, ao lado ali da estátua que representam os candangos que construíram Brasília, e deu para ver ao fundo a imagem, o Supremo Tribunal Federal na outra ponta da Praça dos Três Poderes, assim como o Congresso Nacional. Pedro Teixeira, estou contigo aqui no ar. As suas informações dessa chegada de Emmanuel Macron à Praça dos Três Poderes em direção ao Palácio do Planalto. Exatamente, Yuri, uma recepção mais pomposa, digamos assim, para o presidente da França, Emmanuel Macron, com cerimônias que não são normalmente adotadas nas recepções de chefes de Estado aqui no Palácio do Planalto. Ele está acompanhando nesse momento uma apresentação musical também ali na Praça dos Três Poderes, como eu relatei na minha primeira participação aqui no Brasil Meio-Dia. Ele também vai fazer uma parada ali no Monumento Os Candangos, que é uma homenagem aos construtores de Brasília, aos operários que trabalharam na construção da capital federal. Depois disso, ele segue para a revista às tropas que estão posicionadas na frente da rampa aqui do Palácio do Planalto. Uma cerimônia especial, como você relatou há pouco, tem alguns auxiliares ali, tanto da Presidência da República do Brasil como também da França, detalhando alguns pontos sobre a construção de Brasília. Uma das imagens mostra neste momento o presidente da França, Emmanuel Macron, com o Congresso Nacional ao fundo. Esses integrantes estão explicando justamente a formatação aqui de Brasília. Para quem não conhece, a Praça dos Três Poderes reúne o Judiciário, o Executivo e também o Legislativo. Na parte oposta aqui ao Palácio do Planalto, a sede do Supremo Tribunal Federal. O presidente da França, nesse momento, caminha em direção ao Congresso Nacional, vai depois fazer uma curva à direita, onde estão posicionadas as tropas das Forças Armadas do Brasil, e depois disso ele segue rumo à rampa do Palácio do Planalto, local onde ele vai encontrar com o presidente Lula, que nesse momento está acompanhado da primeira-dama, Rosângela da Silva, e também do ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira. A reunião começa com um pouco de atraso, o encontro estava previsto para começar ao meio-dia aqui no Palácio do Planalto. Isso, de certa forma, vai também gerar uma série de atrasos na agenda prevista para o presidente da França aqui em Brasília. Tem um pronunciamento à imprensa marcado para depois desta reunião com o presidente Lula. A gente está na expectativa, inclusive, de que ambos falem sobre questões relacionadas ao acordo da União Europeia com o Mercosul, também eleições na Venezuela e os conflitos entre Rússia e Ucrânia e Israel e Hamas. Depois deste pronunciamento à imprensa, o presidente da França e o presidente do Brasil seguem para o Palácio do Itamaraty, onde eles vão almoçar. Depois disso, o Emmanuel Macron vai ao Congresso Nacional se encontrar com o presidente do Congresso, o senador Rodrigo Pacheco. Essa agora é a cerimônia de revista às tropas, que acontece aqui na Praça dos Três Poderes, em frente ao Palácio do Planalto, ressaltando alguns pontos da agenda do presidente da França. Yuri, ontem, por exemplo, ele esteve no lançamento de um submarino que foi construído em parceria
do Brasil com a França. A Marinha da França e do Brasil trabalharam na construção deste submarino, então também teve componentes militares nesta agenda do presidente da França aqui no Brasil. Na última terça-feira, Emmanuel Macron esteve em Belém, participando de atividades relacionadas à COP30. O Macron, que foi um dos principais apoiadores da candidatura do Brasil para a Cúpula do Clima, que acontece em 2025 na cidade de Belém, reúne diversos chefes de Estado do mundo todo, discutindo questões relacionadas às mudanças climáticas, preservação do meio ambiente. A Cúpula do Clima, que pela primeira vez vai acontecer na região da Amazônia, no norte do Brasil. Neste momento, o Emmanuel Macron vai receber uma saudação dos dragões que realizam essa revista Tropa neste momento aqui no Palácio do Planalto, e vai se dirigir à rampa do Palácio do Planalto para poder se encontrar com o presidente Lula já na parte interna aqui do hall principal do Palácio do Planalto. Yuri. Pois é, a gente tem também o Américo Martins acompanhando aqui estas imagens ao vivo aqui da capital federal brasileira, direto de Brasília, nesse momento em que Emmanuel Macron atravessa ali a avenida que separa a Praça dos Três Poderes do prédio do Palácio do Planalto, propriamente dito. A gente vê ele passando ali cercado pelos Dragões da Independência, esse uniforme bastante típico, e ali já se dirigindo à rampa do Palácio do Planalto para ser recebido pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Américo Martins, queria te ouvir porque há um gesto aí de bastante deferência ao presidente francês, que também fez um gesto de deferência a Lula antes mesmo de Lula ter sido eleito novamente presidente da República, quando recebeu no Palácio do Eliseu, ainda no fim do ano de 2021, Américo. Esse é agora o momento em que Emmanuel Macron, subindo a rampa do Palácio do Planalto, e ao topo ali, no primeiro andar do Palácio do Planalto, o espera o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A gente vê a imagem ao lado da primeira-dama Janja da Silva, o chanceler Mauro Vieira também no canto direito da tela, o momento em que os dois presidentes se cumprimentam. Américo Martins. Pois é, Yuri, imagens muito bonitas aí da nossa capital, Brasília. Yuri, você lembra muito bem esse encontro em 2021 do presidente Lula, quando ele ainda nem era oficialmente candidato. Ele veio aqui à Europa, se encontrou com o premier alemão, se encontrou também com o presidente Macron, foi muito bem recebido ali no Palácio do Eliseu. Aquilo foi visto como um início de campanha, né, inclusive, do presidente Lula, na época ainda nem candidato, e um gesto de aproximação com algumas das principais economias aqui da Europa. Num momento que é importante a gente lembrar, naquele momento, que o Brasil vivia relações muito complicadas do ponto de vista diplomático com a França, porque o então presidente Jair Bolsonaro e o presidente Emmanuel Macron não tinham nenhuma relação, muito pelo contrário, trocaram muitas farpas durante os 4 anos do presidente Bolsonaro. O então presidente Bolsonaro foi até muito deselegante, falando sobre a mulher do Macron. O ministro Paulo Guedes também foi flagrado fazendo comentários. Aquilo não ajudou em nada, obviamente, essa relação entre esses dois países, que é uma relação muito importante. Eu diria que a França é o país com melhores relações e relações mais intensas no continente europeu com o Brasil, com exceção de Portugal, por óbvios motivos históricos. O Brasil e França têm acordo, como a gente já mencionou, com relação à defesa, tem acordos diplomáticos muito fortes, e o presidente Lula já se encontrou algumas vezes com o presidente Macron, e eles dividem uma agenda muito interessante. O Macron é um dos grandes líderes do mundo ocidental, o presidente Lula é um dos grandes líderes de um grande país em desenvolvimento, chamado Sul Global. Eles querem uma integração maior. A gente já falou agora há pouco sobre algumas reservas que eles têm com relação aos Estados Unidos, o Macron especial na questão da defesa. Então eles têm muito em comum, embora, obviamente, precisamos lembrar, né, Yuri, que um seja um representante da centro-esquerda, o presidente Lula, e o Macron da centro-direita. Então eles têm visões de mundo, especialmente com relação à economia, diferentes.
diferentes. E, por fim, eles têm também um adversário comum muito persistente nos dois países, que é a extrema-direita. O Macron teme muito que a Marine Le Pen acabe, eventualmente, sendo a sua sucessora, o que levaria a França a ter pela primeira vez um governo de extrema-direita. E o presidente Lula continua às turras e, de certa forma, envolvido nessa polarização imensa com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, são presidentes de visão distintas, mas que têm uma aproximação muito forte. E essa viagem que você mencionou ajudou a consolidar isso. E depois, obviamente, quando o presidente Lula começa a participar de várias reuniões internacionais, participou como convidado de várias reuniões, esteve no G20, por exemplo, na Índia, eles conversaram, estiveram na COP juntos, conversaram, então eles têm uma relação, parece, muito boa. E isso poderia, obviamente, ser ainda melhor se não fosse esse problema que a gente discutiu bastante aí com relação ao Mercosul. Yuri, eu tenho uma informação também relacionada ao Mercosul, será que seria o caso de eu passar aqui agora? Claro, não. Já registra essa nota, Américo, sobre o acordo União Europeia-Mercosul, que você tem informação nova, repercussão ainda das declarações de Macron. Depois eu retomo contigo as convergências e divergências entre Macron e Lula, Américo. Perfeito. Eu recebi agora há pouco informações, conversei com fontes lá da Confederação Nacional da Indústria, a CNI, que estiveram presentes naquele ato ontem na Fiesp, que conversaram, inclusive, com o presidente Macron, que deixaram claro a visão dos industriais brasileiros de defesa do acordo Mercosul. E hoje a entidade, a CNI, se posicionou no mesmo tom, eu diria, do presidente Macron. Lembrando que o presidente Macron disse que esse acordo é velho, ultrapassado, péssimo, porque não leva em consideração alguns aspectos mais modernos, como, por exemplo, um comprometimento com a questão ambiental e o combate às mudanças climáticas. O que a CNI diz? Diz que reitera essa defesa do acordo, porque acha que o acordo é justamente o contrário do que o Macron disse. Seria, nas palavras da CNI, uma contribuição fundamental para as agendas do clima, sustentabilidade e também do comércio. Diz ainda que o acordo reforça compromissos climáticos globais, completamente, de novo, o contrário do que o Macron disse. E a CNI ainda afirma que foi um acordo associativo com benefícios equilibrados e concretos para os dois lados. E o presidente da CNI, Ricardo Alban, também disse que, mesmo tendo 20 anos do início do processo, o recomeço demandaria muito tempo e, mesmo assim, esse acordo já atende os mais altos padrões comparáveis a outros acordos similares. Então, uma resposta aí dos industriais brasileiros contradizendo exatamente o que o Macron alegou nessa crítica que ele fez do acordo. Acho importante registrar isso, Yuri. Dúvida, informação importante, porque afinal de contas a Confederação Nacional da Indústria tem um papel muito relevante aqui na nossa economia e se posicionando numa declaração de Macron que foi bastante forte. Agora, Américo, você estava falando desta proximidade de Lula com Macron, que a gente consegue, está visível nas imagens e nessa série de encontros que eles tiveram, seja em Paris, seja no Brasil e em Brasília, seja em outras agendas mundo afora. Mas há divergências do ponto de vista de visão de mundo no que diz respeito à economia. Como você estava, e eu queria já te colocar isso, porque é diferente da proximidade que Lula e o PT têm, por exemplo, com Olaf Scholz e principalmente com o Partido Social Democrata Alemão, que é uma relação histórica dos dois partidos, e Olaf Scholz, chanceler alemão, é do campo da centro-esquerda no espectro político tradicional europeu, enquanto Emmanuel Macron, a relação histórica de Lula e do PT na política francesa sempre foi o Partido Socialista francês, que entrou em uma debacle e não consegue fazer nem 5% da Assembleia Nacional Francesa, e Emmanuel Macron, com o seu partido En Marche, acabou se tornando a grande força política da França para enfrentar, como você colocou, o extremismo de direita representado por Marine Le Pen, herdeira ali do Jean-Marie Le Pen, que tem esse histórico, mas se tornou uma força política também importante. Queria aprofundar um pouco mais como
este jogo político, né, do campo da extrema-direita que se conecta pelo mundo acaba também tendo como reação a conexão de forças não necessariamente ou não automaticamente próximas, mas acabam vendo convergências, como o caso de Emmanuel Macron e o seu En Marche com o presidente petista Luiz Inácio Lula da Silva. Américo. Você toca num ponto muito interessante e muito curioso, né, Yuri? Que é uma capacidade, inclusive, dos dois líderes, tanto Macron como Lula, de se abrirem a gente que tem outra visão do mundo e discutirem civilizadamente, tentarem buscar caminhos que ajudem as duas nações, os dois blocos, Mercosul e União Europeia, de alguma forma. Então, eles conseguem ali ter uma característica de serem defensores da democracia, né, e de gostarem, inclusive, da troca de ideias, da troca de debates. Seria muito importante, obviamente, que isso acontecesse mais, e seria muito importante que centro-esquerda e centro-direita se fortalecessem, dialogassem mais e tentassem evitar e isolar os extremos, dos dois lados. O extremo nunca é bom, tanto a extrema-direita como, obviamente, a extrema-esquerda. Você mencionou um outro ponto muito interessante, que é justamente o fato do PT e o presidente Lula ter ligações muito fortes com o sindicalismo e também com o Partido Social Democrata alemão. Então, eles têm ali também uma agenda muito comum. O presidente Lula teve uma visita muito importante no final do ano passado à Alemanha, fez conexões ali mais fortes e mais importantes com o Olaf Scholz, que visitou o Brasil já também no primeiro ano de mandato do presidente, mas é muito curiosa e importante essa conexão com o Macron, que, aliás, não é o primeiro líder mais de direita que o presidente Lula teve relações excelentes. Todos se referem à grande relação que ele teve, por exemplo, com o presidente George W. Bush, presidente dos Estados Unidos na época dos primeiros mandatos do presidente Lula, e que também tinha uma visão muito diferente do presidente Lula, muito mais ainda do que o Macron, e eles conseguiram fazer trabalhos importantes ali de maneira conjunta. Mas você também lembra o principal ponto, quer dizer, na política interna, os dois têm muitos receios e combatem muito a questão da extrema-direita. Curioso que, no caso francês, seja a centro-direita preocupada com essa extrema-direita, até por conta da atual debilidade do campo mais socialista e democrático e mais progressista, como você lembrou, na França. Américo Martins segue na cobertura aqui, me ajudando a gente acompanhar essa chegada de Emmanuel Macron ao Palácio do Planalto, ao lado do presidente Lula. E muito interessante que ele, depois de cumprimentar uma série de ministros do gabinete ministerial do presidente Lula, o primeiro que ele cumprimentou, que não é ministro, mas que tem um papel relevantíssimo no governo Lula, foi ninguém menos do que o assessor especial para assuntos internacionais, o ex-chanceler Celso Amorim. Foi o primeiro pós-ministro, digamos assim, a ser cumprimentado por Emmanuel Macron. Depois também cumprimentou o almirante da Marinha Olsen, até por toda a questão da parceria entre Brasil e França no programa dos submarinos brasileiros, e segue ali cumprimentando demais autoridades do governo federal. Assim que tivermos novas informações direto de Brasília, a gente volta com as imagens desta visita de Emmanuel Macron, esta recepção oficial do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao presidente francês. E, claro, Américo Martins, todo o nosso time em Brasília também voltam aqui no Brasil meio-dia, agora que são meio-dia e 56 minutos.